Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da Tua presença. Queremos te agradecer pela semana de paz que tivemos, ó Deus, e pedimos por esse culto que ora se inicia. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Tem misericórdia de nós, fale conosco profundamente através dos louvores, através da Tua palavra pregada, Senhor. Visite, Senhor, aqueles irmãos que estão com problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas financeiros, problemas de relacionamento, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Visite o Teu povo, Senhor. Fale conosco, nos oriente, nos proteja, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, pelas comemorações do dia 7 de setembro, que seja pacífico, ó Deus, que não ocorra nada de grave em nosso país, mas que possa acontecer tudo com ordem, Senhor. Abençoe o nosso país como um todo, Senhor, para que possamos viver em paz. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles cristãos, nossos irmãos que estão no Afeganistão, que sofrem perseguição, mortes, ó Deus. Tenha misericórdia do Teu povo, meu Pai. Nos abençoe. Fique conosco no decorrer deste culto. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo a Tua casa, vou me oferecer pra Tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a Tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra Ti. Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E
eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um culto nesta noite. Hoje está sendo o culto online, meus irmãos, porque a empresa que está fazendo a manutenção do nosso assoalho vai terminar ainda na segunda-feira, amanhã, segunda ou terça. E então vai ficar cheiro ainda lá no assoalho, por isso que nós estamos cancelando o culto presencial somente hoje. No próximo domingo já voltam ao normal os cultos presenciais, tá bom? Além do assoalho do santuário, nós estamos fazendo também o assoalho da sala da TV, que é taco também. Então vai ficar muito bonito. Esperamos que todos gostem, porque tudo é para a honra e glória do nome do nosso Deus. E por falar nisso, espero que os irmãos comprem aí 1 metro de piso com acabamento. Custa R$50 cada metro. Se não puder comprar 1 metro, compre meio metro, mas nos ajude nesta campanha para que possamos cumprir com todos os nossos compromissos financeiros. E que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite no tema libertação. E eu quero ler o texto de João capítulo 8, de 31 a 36. Abra sua Bíblia aí, no texto, João 8, 31 a 36. E vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Texto bastante conhecido da palavra de Deus. Tema libertação, porque na próxima terça-feira nós teremos um feriado, 7 de setembro, que se comemora
a independência do Brasil. Então, em 1822, houve uma libertação do domínio de Portugal sobre o Brasil. E Dom Pedro I fez esse grito da independência e, portanto, faz parte da história do nosso país essa data de 7 de setembro. E pensando nessa data, nesse feriado, eu gostaria de meditar na palavra de Deus sobre a questão da liberdade, da independência, mas principalmente o tema é libertação. A liberdade ou libertação é um nível de independência absoluta. Quando Dom Pedro I tomou essa iniciativa, a partir de então, o Brasil caminharia com as suas próprias pernas, não dependeria mais de nada e também não sairia nada aqui do nosso país para ir para Portugal. Mas eu quero falar nesta noite, irmãos, não de uma libertação política, mas uma libertação do pecado, porque é disso que o texto trata, da libertação do pecado. Você se considera liberto? Se você volta para o pecado que Deus já perdoou, então você ainda não está liberto. Você ainda é escravo. E a pior coisa que existe neste mundo, meus irmãos, é você ser escravo. Estar sobre o domínio de alguém. Ou de algum sistema. É a pior coisa que existe. E então quero meditar com vocês sobre essa questão da libertação. Primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é sobre uma afirmação, que quem peca se torna escravo do pecado. Quem peca se torna escravo do pecado porque não consegue sair sozinho daquele domínio. O pecado domina ele de um jeito que ele não consegue sair dele sozinho. E é uma luta. É uma luta. É uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer pecar, o espírito quer se santificar. E é uma luta tremenda. E é uma luta contra um inimigo forte. A carne é um inimigo muito forte. O diabo é um inimigo forte que nos tenta para tirar-nos da santificação, nos tirar do caminho do Senhor. Ele quer tentar nos escravizar com o pecado. E vocês podem perceber que quando o pecado vem numa roupagem bonita. O diabo usa isso. Ele usa uma roupagem bonita, vem travestido de alguém bonito, né, de alguma coisa boa, mas que no final disso ocorre a morte, a destruição. O fim do pecado é isso. Né? E então é algo muito forte. Nós não podemos brincar com o pecado, porque ele exerce uma força muito grande na nossa natureza carnal. Ela é fruto do pecado, né? E essa natureza é muito forte. Mas é uma força que você pode vencer. Ela é forte, mas você pode ser revestido de uma força maior ainda, que essa força vem de Deus. Nós temos internamente um inimigo forte para vencer, que é essa natureza carnal. Mas do lado de fora temos uma força muito grande que vem de Deus. E que atua aonde? De alguma forma dentro de nós, porque o Espírito Santo está morando dentro de nós. Então uma força externa muito forte, querendo nos dominar,
Mas nós que temos o Espírito Santo temos uma força grande internamente, não é só nossa, né? Nós temos a nossa parte, algo a se fazer, mas o Espírito Santo que mora dentro de nós vai nos dar força, capacitação para resistir ao domínio do pecado, ao domínio do tentador, né? A própria palavra nos garante, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a nossa função, a nossa parte, irmãos, é resistir, é forte, é forte. O diabo não vai tentar você naquilo que você é forte, que ele sabe que você é forte. Ele vai tentar onde você é fraco. E aí é que está o problema. Nós precisamos nos blindar para não ter partes fracas. Nós temos que transformar todas as nossas áreas num domínio do Espírito Santo. Porque se tiver uma área fraca, é ali que Satanás vai tentar você. Aonde você é fraco? Questão financeira. É ali que ele vai tentar te pegar. Sexo. Né? Eu sou fraco nessa parte. É ali que ele vai tentar te pegar. Enfim, qualquer parte que você se sentir fraco, você tem que transformar isso em fortaleza. Para que você não caia. E não se torne escravo do pecado. O escravo ele volta sempre para o mesmo pecado. Então nós não podemos permitir uma escravidão, uma vez que nós temos um outro Senhor. Nós não somos mais servos do pecado. Agora nós somos servos do Altíssimo. E aí muda toda a configuração do nosso ser. Agora nós temos um Senhor, chamado Jesus Cristo. E é Ele que nós devemos obedecer. E escravos, sim, de Jesus. Que a palavra no grego para servo é doulos. E doulos, na realidade, é escravo. É escrava. A tradução de doulos é escravo. Então, você é escravo do Senhor Jesus. Mas não é uma escravidão que te impõe, que te massacra. Não. É uma escravidão gostosa. Né? Nós chamamos de serviço, de servos. Mas a palavra ali no grego é forte. Somos escravos do Senhor Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que um escravo vive para agradar o seu Senhor. Se nós somos servos do Senhor Jesus, nós vivemos para agradá-lo. Mas quem é escravo do pecado acaba fazendo o quê? Agradando o Senhor, chamado pecado. Acaba pecando. E uma vez que Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Eu tenho a liberdade de pecar. Você tem a liberdade de pecar, mas não peca. Então liberdade é quando você tem condição de pecar e não quer pecar. E o escravo, que não foi libertado ainda. Escravo é aquele que gostaria de deixar de pecar, mas não consegue. Pessoas que são dominadas, por exemplo, por um vício. Ela é escravo daquele vício. Ela não tem liberdade. Pessoa que tem vício, ela é escrava daquele vício. E liberdade? Liberdade é aquilo que eu tenho para poder pecar ou não pecar. Mas eu escolho não pecar. Tem pessoas que falam, eu largo quando eu quiser esse vício. Tem vício que é bem escravizador. Tem vício que você só sai pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque é muito, mas é muito forte. Dependendo do tipo de vício, ele te escraviza. Ele te deixa numa situação que você só tem uma escolha, servi-lo. Mas, uma vez liberto,
liberto para sempre. Mas a verdadeira liberdade, libertação, é só em Jesus. Então quando alguém fala assim, eu saio desse vício quando eu quero, nem sempre isso é verdade. Nem sempre. Dependendo do vício, a pessoa já se tornou escrava. E ela não sai facilmente, a não ser que tenha um senhor mais forte do que aquele senhor que escraviza para o vício, que é o Senhor Jesus, que é imensamente maior do que todos os outros senhores. E assim, quando nós rendemos a nossa vida para Jesus, com certeza aí sim teremos condições de sermos verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo, ele está submisso ao seu senhor, não tem outra escolha. Graças a Deus que o nosso país saiu da escravidão há muitos anos atrás, porque não é nada agradável viver num sistema onde tenha escravo. Você não tem liberdade. Você não tem liberdade de ir e vir, de sair, de fazer o que você quiser, passear, ir para o lazer. Isso é terrível. Viver num sistema de senhor e escravo. E o escravo não tem muita escolha, é submisso e pronto. E o liberto ele está livre para servir o seu Senhor Jesus, no caso. E só Ele pode realmente nos libertar da escravidão, do pecado de sexo ilícito. Ele pode nos libertar de drogas ilícitas, né? Aliás, toda droga é terrível, né? Mesmo que o cigarro que seja lícito, mas mesmo assim ele é escravizador. Então quem pode nos libertar totalmente é só o Senhor Jesus. Um escravo vive para agradar o seu Senhor. E nós temos que escolher a quem servir. A palavra ela nos dá também essa opção. E aliás nós temos que ter essa opção. Porque não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vai servir a um e odiar o outro, ou vice-versa. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. A servir a Deus e as riquezas. Servir a Deus e ao pecado. Servir a Deus e aos vícios. Não dá. Você tem que escolher. Ou serve um ou serve o outro. Tem pessoas que querem agradar os dois senhores, mas no final da vida, no finalzinho da vida, ele vai olhar para trás e vai perceber que ele desagradou os dois senhores. Se ele quiser tentar agradar os dois, no final ele vai perceber que desagradou os dois. É melhor nós termos uma opção hoje mais sensata, mais coerente. Servir a Deus e aborrecer a Mamon, ao outro Deus, ao Deus desse século, ao inimigo que está por trás de todo esse sistema de escravidão. E uma vez libertos, não temos que voltar mais para a escravidão nenhuma. Uma vez liberto para sempre. Não voltar para a vida de pecado, nem olhar para trás. A gente já ouviu algumas recaídas de alguns irmãos que estavam indo bem na carreira, mas por algum motivo acabaram tendo recaída e voltaram atrás. Isso é terrível. Uma pessoa que foi totalmente limpa pelo Espírito Santo, está com o corpo purificado, está com a alma lavada, a alma agora pensando nas coisas de Deus. Mas se não vigiar, por isso que é importante, a palavra nos orienta a vigiar e orar. Não só orar, mas também vigiar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então é importante fazermos as duas coisas. Jejuar, orar,
vigiar, para que não entremos em tentação, porque o inimigo está aí ao nosso derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Mas agrade somente a um Senhor, meu irmão, somente a Deus, é a Ele que nós devemos servir e ser escravo até dele, fazer a vontade de Deus, porque no final nós teremos o quê? Só a satisfação de ter agradado a um único Senhor, somente a Jesus. Irmãos, pensemos no terceiro ponto, é que a velha natureza é muito forte e quer escravizar. Essa velha natureza é a natureza carnal. E para ajudar, ainda temos um inimigo chamado Satanás, que tenta nos levar de volta para a velha vida. E nós temos já esse impulso forte que é a natureza carnal dentro de nós, que é a natureza caída, pecaminosa, e fica uma luta muito grande. E é uma luta mesmo, é uma briga, é uma guerra que se trava dentro de você, entre o bem e o mal, entre o pecado e a santidade. Fica aquela guerra, aquela natureza sua que tende para o pecado, mas também tem dentro de você agora a nova natureza, a natureza espiritual, que quer outra coisa, que quer fazer o bem, que quer ajudar, que quer cooperar, que quer fazer a vontade de Deus, que quer fazer a obra de Deus, quer fazer missões, quer trabalhar em semáforo, falando do Evangelho. Essa é a natureza espiritual, que quer só fazer as coisas boas, que é impulsionado para ajudar o irmão que está em dificuldade. Nossa, tudo isso é a natureza espiritual que está querendo fazer. Mas não se iluda. Você tem essa natureza carnal. E eu falo isso não para você ficar com medo, que eu também tenho essa natureza carnal. Nós não podemos dar vazão a ela, deixar ela nos dominar e sermos escravos dessa natureza pecaminosa, essa natureza carnal. Nós temos que lutar contra ela. A luta é grande, não é fácil. Quando você, por exemplo, é confrontado, quando você é provocado, é irritado, aquela natureza carnal, né? Alguém te contradiz, por exemplo, você percebe que aquela natureza carnal está ali querendo aflorar, querendo sair, querendo dar o troco. Mas o cristão, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, tem que lutar contra essa natureza. E não dar troco. E não pegar na curva. E não ficar guardando raiz de amargura. Querendo aflorar aquela natureza carnal. Não. Nós temos que colocar nas mãos de Deus. E falar assim: Senhor, faça-se a tua justiça. Se você sofreu injustiça, se alguém te magoou, coloque nas mãos de Deus. Para que você não fique com esse ardor no coração, querendo revidar, querendo descontar, querendo pagar com a mesma moeda. Porque não é assim que funciona com o cristão. Jesus mesmo nos ensinou: se alguém bater numa face, ofereça a outra. Então não é para nós deixarmos essa natureza carnal aflorar e guerrear. Ou melhor, sair vitoriosa nessa guerra que há dentro de nós, entre a carne e o espírito. A natureza carnal, ela é muito forte. Se você der uma brecha, irmão, você fala coisa que não devia, você faz coisa que não devia, você pensa coisas que não devia. Por isso que é
É melhor ser dominado pelo Espírito Santo, ser escravo do Espírito Santo, ser doulos do Espírito Santo, porque ele vai te controlar, para você não revidar e não pecar. Porque se você pecar, você é escravo do pecado. O texto da palavra de Deus na NVI diz para não viver pecando. O cristão não é que ele está isento de pecar. Ele está sujeito a pecar. Porém, não vive pecando. Não vive pecando. Essa é a grande diferença. Não vive pecando, não vive para pecar, mas vive para se santificar, vive para medir as palavras da sua boca, medir os pensamentos que vão na sua mente, e o cristão vai medir as suas ações também. As suas atitudes contam muito, porque as pessoas estão vendo as suas atitudes. Se você fala palavrão, fica em rodinhas de escarnecedores, contando piadas, se você faz coisas que o homem pecador faz, ele é escravo do pecado, ele está na escravidão do pecado, não é liberto. Ah, eu sou livre, não é livre, está dentro da escravidão do pecado porque peca. E você não, você é livre para pecar, mas não peca. Você é servo do Deus Altíssimo. A velha natureza, irmãos, está ali dentro de nós. O que nós temos que fazer? Mortificar, matar mesmo, matar, sufocar essa natureza carnal que quer aflorar e nos fazer pecar, a voltar para a velha vida. Você imagine uma pessoa que foi limpa, foi lavada pelo sangue do Cordeiro e depois voltar para a lama do pecado. Isso é terrível, terrível. Como é bom a gente ver a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Uma pessoa que é escrava, em alguns momentos ela está mal vestida, não está barbeada, não está bem vestida, não está bem alimentada. Está no mundo das drogas, mas quando ela conhece Jesus, conhece a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa fica liberta, ela muda primeiro por dentro, mas há uma mudança por fora. A pessoa já se veste melhor, a pessoa dorme melhor, a pessoa não é mais escrava do pecado, diferente, muda o semblante, a pessoa tem esperança de vida, de um dia melhor, principalmente de vida eterna. Então a pessoa é uma outra pessoa na realidade, né? A velha natureza, então nós precisamos matá-la, mortificar, crucificá-la na realidade. Crucificar é matar a natureza. Já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a realidade. Então quando você crucifica a si mesmo, a sua natureza carnal, pecaminosa, você está matando ela. E é isso que a gente tem que fazer. E essa é uma luta, irmãos, essa é uma crucificação que nós temos que fazer todos os dias. Ah, vamos fazer só 3 vezes por semana, 3 dias. Não, é todos os dias. Todos os dias você tem uma luta grande. Quando você pensa que venceu aquele dia, eu venci esse dia, tá? No dia seguinte você pensa, estou tranquilo. Não, vem mais guerra, vem mais luta para cima de você. Mas você tem que ser forte, você tem que vencer essa natureza pecaminosa, não tem que dar brecha para o pecado, você tem que fechar qualquer brecha que venha para cima de você. E olha, toma cuidado com qualquer intenção. Procure, quando alguém chegar próximo de você com alguma ideia muito mirabolante, comece a pensar se isso agrada ao Senhor. Olha, tem um negócio aqui maravilhoso para você, você tem que aceitar. Cuidado, dá um pezinho para trás, ore a Deus para ver se isso é da vontade de Deus mesmo. O diabo tenta, mas é você quem decide. Não fique jogando a culpa só no diabo. Se você aceita a sugestão dele,
você está voluntariamente indo para o pecado. Não adianta, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, né, como aconteceu com Adão e Eva, um acusando o outro. Deus falou com o homem, foi a mulher. A mulher falou que foi a serpente, um jogando para o outro. Mas não adianta, cada um de nós temos as nossas responsabilidades perante Deus. Não adianta estar jogando a culpa, é do diabo. Não, isso é da carne, isso é não sei o que, isso é daqui, dali. Não, nós temos o domínio de tudo. Nós é que estamos sendo o Senhor das nossas vidas. E Jesus é o Senhor das nossas vidas, porque mora dentro de nós, é mais forte do que nós, e é Ele que vai nos dar força para não cairmos na tentação do pecado. Muitos procuram vários caminhos para ser libertos. Uns confiam em homens, outros confiam em sistemas, mas eu quero trazer para vocês que o único que pode nos libertar é Jesus. É Jesus. Apareceu um político importante que vai nos libertar. É Jesus que vai nos libertar. É Jesus, não tem outro nome. Homens são falhos, sistemas são falhos, todo mundo é falho. O único que é perfeito é o Senhor Jesus. Então, se o Filho vos libertar, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus deu prova disso, que ele tem poder para isso, quando ele venceu a morte e venceu o diabo. Ele foi tentado, nem ele foi poupado. Ele foi tentado por Satanás e resistiu ao diabo e foi vencedor. Então nós podemos vencer também. Jesus venceu a morte. Nós também, em Cristo Jesus, já vencemos a morte. A primeira todos nós vamos passar, mas a segunda, que é a pior morte, a morte eterna, essa nós não vamos passar, já vencemos. Aliás, a morte, eu entendo, irmãos, como uma mudança de fase. Quando você passa de uma fase para outra, você está no estudo, você passa de um nível de ensino para outro. Tem o ensino básico, ensino médio, ensino superior. Você vai mudando de fase. É assim, a vida é assim. Você deixou essa fase, vai para uma outra fase, mas muito melhor, junto com o Senhor Jesus. Então, só Jesus é que pode nos libertar, pode nos levar para essas mansões celestiais. É só Ele. E a gente precisa de vez em quando relembrar isso, trazer à memória que a nossa vida não é aqui. Pensamos que queremos viver eternamente aqui, mas nós não vamos viver eternamente. Nossa morada é lá no céu. Então temos que lembrar que existe uma vida eterna para se viver. Enquanto aqui estivermos, temos que vivermos livres de pecar, livres do pecado. Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Então é com ele que nós temos que nos unir, nos fortalecer. Nós seremos libertos somente quando Jesus nos libertar. E finalizando, meus irmãos, em quinto e último lugar, valorize pequenos recomeços. Se um dia você pegou um caminho errado, isso está sujeito a acontecer, não deveria acontecer, mas como nós estamos ainda nesse plano terreno, de natureza carnal ainda muito forte em nós, aquela luta forte entre a carne e o espírito, se você errou, se você pecou um dia, volte para o Senhor. Tome decisões acertadas, pegue o caminho de volta. Tem uma determinada denominação aí que diz que se você pecou, você perde a sua salvação e já era. Então é difícil recuperar uma pessoa que foi doutrinada assim.
Nós não devemos brincar com a nossa vida de santidade, com a nossa vida espiritual. Mas se um dia você caiu, não se deixe dominar por esta queda ou por quem te derrubou. Você tem que fazer como aquele ditado, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Pedir perdão, que é algo que é muito importante quando cairmos, ou se cairmos, né? Se cairmos um dia, espero que não aconteça, mas se acontecer, você volte e peça perdão. Arrependido. Não adianta você pedir perdão pro forma. Me perdoa e continuar na mesma vida. Não. Como é que pode uma pessoa ser transformada e continuar na mesma vida? Ser salva por Jesus Cristo e aí continua na mesma vida. Não, não existe isso. A premissa para retornarmos para a nossa vida espiritual é arrepender-se e pedir perdão para Deus. Porque é a primeira pessoa que você ofende é o caráter de Deus. Então é para Ele que você deve pedir perdão em primeiro lugar. E depois pedir perdão para alguém se você magoou ou ofendeu. Mas valorize os pequenos recomeços. É bom recomeçar. Se você houve alguma coisa na sua vida, você precisou recomeçar, não tenha vergonha. Recomece. Pior é você não recomeçar. Isso é o pior dos mundos, é você não querer recomeçar, ficar prostrado, caído. Nós temos que nos levantar com a ajuda de Deus e deixando para trás tudo aquilo que tentou nos escravizar, aquilo que tentou nos derrubar, ou até que por um certo tempo você realmente caiu, mas agora é tempo de recomeço, de pensar e repensar para deixar as algemas fazerem parte do seu passado, não mais do presente. Leve uma vida de santidade, consagração ao Senhor. Não é fácil viver uma vida de santidade. No mundo que nós vivemos, nós temos muitas afrontas, temos muitas opções para desviar-se do caminho do bem, do caminho do Senhor Jesus. Mas não vale a pena. O final desse caminho é tristeza, é lágrima, choro, é derrota, é tristeza, é morte. O final é triste. Então sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de pedir perdão. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que ora se encerra, pela mensagem do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, de tal forma que não venhamos a olhar para trás, a não dar lugar para a carne, mas que possamos ser verdadeiramente livres, Senhor. Livres do pecado, livres de tudo aquilo que nos afronta. Ó Deus, nos fortaleça cada dia mais para resistirmos ao diabo, ao pecado, à tentação do pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoe a tua igreja, que está espalhada por toda a face da terra, Senhor. Visite aqueles que estão sofrendo perseguições. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoe a tua igreja, a Igreja Batista Metropolitana aqui também, Senhor. Fortaleça a tua igreja para que possamos estar sempre firmes, aguardando aquele dia da volta do Senhor Jesus. Nos abençoe, meu Pai, nos proteja, livra-nos do mal. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor pela terra espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.
Fiquem na paz. Deus abençoe a vida de vocês. Excelente semana a todos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes